it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E, no entanto, como tudo nessa vida, tirando motorista ou cobrador, é passageiro, a Digital Research também notou que precisava passar por 16 bits. Exatamente. CPM86. CPM86 surge aí nas paradas. Que era um porting do CPM, virou CPM80 para os chips Intel 86 / Intel 8088 e que podia rodar no BMPC. Não era o sistema operacional padrão. Tem uma história que dizem que a Digital Research perdeu o contrato para a Microsoft porque o Gary Kildall preferiu andar de ultraleve em vez de ir para uma reunião importante com o pessoal da IBM. Oh my God. Esse relato você pode encontrar na terceira parte do documentário O Triunfo dos Nerds, onde o Robert Kringle entrevistou inclusive um dos negociadores que foi em nome da IBM para negociar e acertar com o Kildall, e ele tinha ficado meio chocado porque o Kildall é egresso dos anos 70, então mesmo em 1981 você não tinha muito efeito Flower Power na cabeça, então você não tinha pouco aquela inspiração riponga, o que você de riponga entenda-se por riponga hippies, tá? Pra quem não entendeu. Oh yeah. Você tinha aquela coisa bem hippie e quando você vai pros engravatados da IBM sempre extremamente formal, forçando os seus vendedores a usar esticadores de meia e aprendiam musiquinhas pra cantar no trabalho e outras coisas mais. A ditadura do terno e gravata da IBM só foi cair no meio do final dos anos 90. Nossa. Foi cair agora, no final dos anos 90, assim. Quando eu fiz prova para estágio na IBM, queriam que eu comprasse terno e gravata. Só que não era a minha área, graças a Deus eu escapei. Então, isso foi um choque pra eles. Um choque de culturas, né? Da mentalidade também tem essa história da falta, né? De ter faltado em mas a gente sabe, mas o que a gente sabe hoje, né? Até num dos grandes livros sobre a época, que é o Fire in the Valley, The Making of the Personal Computer, a IBM queria pagar os royalties uma soma fixa de uma vez só, e a Digital Research não queria isso, ela queria receber por cópia vendida. Assim como a Microsoft fez com o seu DOS. A Microsoft já topou receber de uma vez só, mas mudou o contrato. Né, depois mudou o contrato, mas ela aceitou no primeiro momento, depois ela mudou o contrato, permitindo que ela pudesse vender em separado. Tanto é que na época existiu o PC-DOS, que é o que vinha com o IBM, e o MS-DOS, que vinha com a Microsoft. Correu atrás de um sistema chamado 86-DOS, que era um sistema clone de CPM. Resta a história. Eu acho uma puta falta de sacanagem. A empresa, inclusive, era Seattle Computer Products. Eles compraram por $50 mil, com a condição que eles não podiam dizer qual era a empresa que estava por trás do contrato. O sujeito responsável vendeu e deve ter infartado depois. Minha Nossa Senhora! Não, ele não infartou. Ainda não aparece em algumas referências à história da microinformática, você nem encontra referências a ele. E a Microsoft comprou e fez o serviço, e como ele era um clone do CPM 86, ela deu essas adaptadas e fez o que era o PC-DOS. Ela fez também o seu MS-DOS 1.0. Enfim, mas mesmo assim, o comprador do BMPC podia comprar o CPM 86. Sim, podia comprar, instalar e tinha disponível. No entanto, como a Digital Research trabalhava com royalty por cópia, enquanto a Microsoft pegou uma bolada de uma vez só, acabou que o CPM86 era muito mais caro e acabou vendendo pouco naturalmente. Isso não impede de que o CPM86 e versões derivadas como o CPM86 Plus e versão CPM86 sobreviveram aí até 86 em máquinas específicas. Sim.
Tipo, tinha umas máquinas da Epcot Computers, que era uma fabricante inglesa, ou então algumas marcas, algumas máquinas específicas da Siemens. Aliás, só uma coisa, vamos falar das diferenças que você falou do PC-DOS pro CP/M, só para lembrar. O PC-DOS custava em torno de $40, o CP/M-86 custava $240. Pelas barbas do profeta! Nossa, uma diferença de preço assim de 6 vezes. Um pouco mais bem sucedida foi o porte para a família Motorola 68000, CP/M68K. Sim. Que originalmente foi usado no Atari ST, depois a Atari acabou criando o Gen-DOS. Virou o TOS, né? Depois acabou fazendo parte do TOS, na verdade. E acabou sendo usado em máquinas menores expressão de cursor, de M68, M68MX. E o CP/M8000, que era portado para o Zilog Z8000. Que era um microprocessador que, em comum com os Zilog Z80, tinha o fabricante. Não, parece que ele era capaz de rodar código do Z80 dentro dele, mas o Z8000 foi a tentativa da Zilog de entrar no mercado 16 e 32 bits a processadores e foi um fracasso retumbante. Eu não lembro de uma máquina que tenha rodado o Z8000, a não ser alguns supermicros, que era o que eles chamavam na época para servidores. Não, teve os Olivettezinhos, tiveram os Olivettes, os M20, se eu não me engano, M20, M30, por aí. Tiveram algumas máquinas baseadas em Unix, que rodavam também ele, tipo Commodore 900, algumas coisas assim. O Commodore 900 foi um protótipo da Commodore para Business Computing, que foi pro céu dos protótipos quando a Commodore comprou a Amiga. Ele seria a nova geração dos PETs, se eu não me engano. Isso aí. Quando a Commodore viu a Amiga, eles falaram, PET pra quê? Who the hell are you? Mas esse é outro, assim, o CP/M8000, que é somente uma referência na história. Também tem que dar um desconto pela data do bicho, né, cara? O cara surgiu em 1979 pra concorrer contra o 8086, que era mais barato, tinha melhor desempenho, surgiu um ano antes, né? E o Motorola 68000, que também surgiu mais ou menos na mesma época. Ele surgiu mais ou menos na mesma época, verdade. O 68, o Motorola 68000 era muito mais poderoso. Era muito mais processador. Muito mais processador e também na mesma época, e mais barato também que ele. Sim, e muito pouco tempo depois foram lançados os 80286. Aí deu no que deu. O MPM também acabou sendo portado para a família 8086, né, que deu origem ao PM86. Sim, isso era natural, né? Uma evolução natural. Né? E a família CPM também tinha uma interface gráfica chamada GEN. Que era o GEN. Que era o GEN, né, Graphical Environment Manager, que foi criado originalmente para o CPM86 e para o CPM68K. Não confundir com o GEN do A gente vai falar do GEN depois. Não confundir com o GEN do Commodore 64. E depois vamos falar do GEN lá na frente. A gente já falou da família, já falamos um tanto de ecossistemas. Agora que eu lembrei, tem uma coisinha que a gente esqueceu, né, dentro do padrão da indústria que o CPM criou, que era o Bus S100. Sim, que era o barramento usado no Altair, barramento de expansão do Altair. E que acabou se tornando um padrão da indústria, virou um padrão, inclusive 3E. A sigla 3E quer dizer IEEE, Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Uma organização americana, uma das organizações que eles têm, que ditam normas e padrões para a indústria, no caso, relacionados à parte de eletrônica e informática, normalmente são os padrões I desse órgão, que é o que a gente chama, para abreviar, chama de I3E. Inclusive, a interface mais conhecida utilizada pelo padrão é o I3E394, né, que é conhecida como FireWire. Não. Ou então 802.3, que é o padrão Ethernet, 802.11, que é a rede sem fio, A, B e G, e N também, que é da rede sem fio. Então, por exemplo, esse I3E vem daí. O Buzz 100/I3E696, quando foi padronizado com esse nome, surgiu a partir do Altair. Tanto é que o nome originalmente era Buzz Altair. Isso foi utilizado largamente pela indústria, né, de uma tal maneira que praticamente todo computador que, abre aspas, profissional, fecha aspas, que rodava CPM, ele usava o Buzz S100. E o padrão da indústria era composto basicamente do Buzz S100, de um processador compatível com o 8080, podia ser o 8080, 8085 ou Z80, o CPM e a linguagem, o PLM, né? Foi uma prática que acabou se tornando o primeiro grande padrão da indústria de microcomputadores. Até porque você precisava do PLM para portar a BIOS.
Exatamente. CPM era feito em PLM. Agora uma curiosidade que eu me lembrei, esqueci de falar lá na frente. Tu sabe por que era PLM? Porque PLM era derivado do PL1. PL1 linguagem usada para grande porte. Que é uma derivação, ela é uma derivação do PL1. E a gente já discutimos muito portabilidade lá na frente, porque agora você pegou esse padrão, pegou a portabilidade, surgiu as máquinas CPM. Surgiu uma indústria de máquinas que rodavam CPM. D80, normalmente 64K de memória, que é pro cara ter espaço para rodar as aplicações dele, um disco, Plus S100, CPM 2.2, e no início dos anos 80, um computador queria ser profissional, ele tinha que rodar CPM. Virou quase pedido de mercado, padrão de mercado, inclusive por causa das aplicações necessárias, né? As aplicações mais famosas no momento eram para CPM. E aí a gente volta àquele ponto lá atrás, o software vendendo hardware. Exatamente. Você não comprava um Cobra 210. Cobra 210 vai ter 305. Grande barato era o que? Você não comprava uma máquina, você comprava algo que iria rodar um software. Por exemplo, o WordStar, que era um software, nós já citamos nesse podcast, de edição de texto. DBase, um banco de dados. Aliás, DBase 2. Não existiu o DBase 1. A Aston Tate, a empresa que lançou o DBase, depois foi absorvida por outra, mas chegou a ser a maior empresa na área de banco de dados. A Aston Tate, ela não existiu um DBase 1. Ela saiu direto com o DBase 2. SuperCalc, planilha. O VisiCalc, que tudo bem, surgiu primeiro no Apple II, mas também foi portada para CPM. Planilha, AutoCAD saiu para CPM? AutoCAD. Pasmem, AutoCAD. Oh yeah. Cara, como é que eles faziam? Mas aí ele tinha que ter um porte específico por causa da parte gráfica, né? Não, ele utilizava a parte dos SX. O DSX do CPM, cara. Tinha os módulos para Graphical System Extension. Os módulos gráficos. Isso aí, você tinha os módulos gráficos. Você tinha máquinas tipo S100, que eram sistemas dedicados para gráficos bem capazes. Eram gráficos bem legais, cara. Ou seja, não era qualquer máquina CPM que rodava o AutoCAD. Não era alguma. Rodava o AutoCAD. Isso daí não era muito padrão. O CPM tinha um problema em relação aos gráficos, que não tinha uma padronização para suporte, pelo menos até a versão 3.0. Até chegar no 3.0 não houve padrão. Demoraram para sair as especificações para terminar os gráficos. Sim. Tinha o VT52, VT100, especificação para terminar o padrão ANSI, para terminar. Somente quem usou comunicação via modem muito antes do uso de modem para acessar a internet, tinha essa questão de padronização, terminal ANSI, VT52, o VT100. Você não tinha um padrão para gráficos. Isso era uma batalha para conseguir. O padrão para gráficos, eu acho que o primeiro foi o VT320. Eu vou ficar devendo o número exato do padrão. Demorou muito para sair. E era da Digital, era um padrão da Digital. Esses padrões ainda por cima era Digital. Além do AutoCAD, outros programas notáveis foram o Turbo Pascal e a família de compiladores da Borland. Vale lembrar um parênteses, a Borland surgiu quando o Philip Kahn ele desenvolveu o Turbo Pascal, e a grande sacada dele que ele fez. Até o Turbo Pascal 3 você tinha versão para CPM, CPM86 e MS-DOS. Ele era uma coisa integrada, ele tinha compilador, link editor e um editor de textos junto. O F5 compila e executa. O editor usava todos os atalhos de tecla do WordStar, que era o padrão, por isso que eu brinquei com o João, Ctrl-KB, Ctrl-KK. O Ctrl-KC, Ctrl-KV e Ctrl-Y, porque eram as mesmas coisas, era o padrão usado pelo mercado, que é o do WordStar, então você usava tudo dentro dele, e a grande vantagem é que você pegava, dava 2 ESCs, C, compila, R, executa, então você tinha tudo integrado. E a principal vantagem, a Borland começou vendendo o Turbo Pascal pelo correio, custando $50. Um compilador de Pascal para MS-DOS custava algo em torno de $300, e era o compilador separado do editor, separado do link editor. Hoje, com o ambiente multitarefa, você edita no editor seu favorito, pode ser até no Notepad++, no Gedit, no Kate, onde for, e compila, executa onde for, do outro lado separado. Mas naquela época você não tinha essa vantagem, você tinha tudo integrado. E o Turbo Pascal até o 3 era dessa forma. A partir do 4 que só saiu versão para PC, que depois virou o Borland Pascal, tudo chegou até o 7, e o herdeiro dele, do Pascal, são, em decorrência, o Delphi, que ou alguns lembram
lembro de Delphi, mas Delphi é um nome muito fresco, vou falar aqui, me desculpem. E o Free Pascal, que tá disponível aí pra quem quiser pegar e experimentar, quem quiser aprender Pascal. Tem uma ID muito boa pra ele também, chamada de Lazarus. Sim, que aí é Delphi também, ele compila código do Objeto Pascal, basicamente Delphi. E uma última citação para um programa que até hoje, o pai de um programa que até hoje está aí, que é o Microsoft Multiplan, que é o pai do Excel. Exatamente. Ou seja, a gente já comentou em algum outro retrocomputaria lá atrás que a planilha eletrônica foi um impulsionador da utilização do microcomputador em pequenos escritórios. Principalmente escritório de contabilidade, né? Isso. E não por acaso, entre esses programas famosos, citamos 3 planilhas. Dessas máquinas, nós vamos pegar uma outra máquina específica, que é a DEC Rainbow, que tinha um chip Z80 para rodar CPM 80 e um chip 8088, 86, corrige, para rodar CPM 86. Ou seja, o DEC Rainbow 100 rodava os dois. Se lembra que nós falamos da Digital lá atrás, de onde surgiu o CPM? O ciclo se fechou com o DEC Rainbow, podemos dizer. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Pra quem gosta dessas coisas, a Digital lançava uma máquina que rodava não só CPM, como rodava nas 2 versões existentes, CPM 80 e CPM 86. E obviamente, por conta do 8088 que ele tinha lá, ele era capaz de rodar também para quem quisesse MS-DOS, procurar alguma coisa, informação sobre ele. Ele podia rodar, caso quisesse, o MS-DOS, o CPM 86, podia rodar o CPM por conta desse chaveamento de modos, e outro sistema, podia rodar o Venix, que era um derivado do Unix na época, e o P-System, da UCSD, numa universidade. Que é um sistema muito interessante. O sistema operacional era Pascal. O CSD era tradicional. O CSD era tradicional com o modelo do Pascal. Era a Universidade de San Diego. O CSD quer dizer University of California San Diego. E era tradicional ela com o CSD Pascal. Também foi uma das variações do Pascal. E eu gostaria de abrir um pequeno parênteses, já que vocês estão falando de máquinas CPM, máquinas que rodam CPM, de falar um modelo nacional que talvez é o específico que mais sobressaiu. O Sistema 700 da Prológica. Ai, caramba! Sim, tem 700. A gente teve o S700, teve aquelas máquinas, aquelas arquiteturas da Cobra, também rodaram, eram específicos para rodar CPM. 210, 305. Exatamente, inclusive com aquele drive de 8 polegadas do lado do monitor. Alguém lembra de outro específico nacional que rodava CPM? Que era específico para CPM. Isso. Né? Porque a gente lembra de outros que o MSX rodava. Não, certamente tem um monte. Para quem tiver curiosidade, pegar microsistemas do início da microsistemas, vai ver que surgiram muitos micro CPM no Brasil. Mas é que os mais famosos foram realmente os Cobra, sim, Prológica, e o Sistema 700 da Prológica. O Sistema 700 talvez tenha sido realmente o que a gente mais lembre, né? Porque ele era marcante. A Prológica fez um bom dinheiro com ele. Ele era o micro profissional, o mais profissional, né? Porque era o complemento do CP500. Lembrando que o CP500, por ser um TRS-80, também rodava o CPM. Sim, e por isso tinha essa continuidade. E também tinha a questão que a gente já comentou, que a Prológica, ela tinha um marketing muito forte também. Sim. E aí ela conseguiu superar a concorrência. Mas enfim, o CPM era uma coisa tão forte que até máquinas que não tinham algum 8080 ou 80 acabaram rodando CPM. Pois é aquele negócio, quem não tem colírio usa óculos escuros. Eu não entendi o que ele falou. Exato, então quem não tem cão, caça com gato. O caso mais famoso é a placa Microsoft Z80 Soft Card para Apple II. Gente, acredite se quiser, a Microsoft já fez hardware para Apple. Ai! Não fez só teclado. Inclusive, o próprio Bill Gates 82 disse que a maior base instalada de máquinas CPM 80 eram usuários dos Microsoft Soft Cards em computadores Apple. Sim, nos Estados Unidos é bem possível, porque o Apple II era muito popular lá, né? Foi durante um bom tempo a arquitetura mais popular que eles tiveram. Mesmo no Brasil, muita gente acabava usando algum clone da placa Soft Card para rodar CPM. Ou da Apple Works. Que era a TK Works, no caso, que saiu junto com o TK3000. Que era clone da Apple Works, que era fabricada pela Apple. Exatamente, mas tá lá um Z80 justamente para fazer
usados eram os Z80 e a parte de 80 colunas. O Apple II era muito popular lá, muito popular nos Estados Unidos. No Brasil, o TK3000 com a placa TK Works, que era clone, tinha um módulo de Z80 e 80 colunas. Uma coisa que a gente não falou, você tinha que ter 80 colunas para rodar no CP/M. Isso, inclusive, foi uma coisa que entravou o MSX no início para usar CP/M. Aliás, o MSX, basicamente, que ele usou foram programas que eram para CP/M e rodavam no MSX2. Por quê? O MSX nativamente não vinha com 80 colunas, vinha com 40. Não quer dizer que você não rodava, mas por conta do terminal estar de 40 colunas, os programas saíam totalmente errados na tela. Ricardo, eu falei sim, eu falei até da placa de 80 colunas que tinha o 9938. Sim, eu tô lembrando que o MSX, eu sei disso, eu tô lembrando apenas que o MSX vinha com 40, e isso foi um dos grandes entraves para fazer o MSX se tornar popular no Brasil para ser usado como microprofissional, não apenas como videogame de teclado, como ele acabou sendo conhecido, porque na época ele queria rodar CP/M. A correção dele, que foi o MSX2, que já vinha com 80 colunas nativas, infelizmente não foi tão popular assim no Brasil, já que foi só no jeitinho brasileiro, ou seja, por kit de expansão. E chegou muito tarde. E fora que a qualidade de gráficas era tantas que acentuou mais o videogame com o teclado. E aí o pessoal não tinha interesse em rodar CP/M no MSX com quem tinha MSX2, por mais que tinha uma versão do CP/M 3.0, CP/M Plus, tinha uma versão do CP/M Plus para MSX, pelo menos era dito e foi distribuído, e de várias empresas anunciaram. Eu confesso, eu não usei, eu não mexi. O meu eu usei no MSX2, então eu usei com 80 colunas, então ficava uma porcaria na televisão. Você tinha esse entrave, entendeu? No caso, teve isso para o MSX, teve esse entrave. Mas você teve, junto na Apple Works e na clone TK Works, módulo 80 colunas, Z80 e fora outros, né? Outras arquiteturas. Todo Apple tinha sua expansão para CP/M, incluindo o Apple IIc, que era tido como um Apple não expandível. Eu possuo a placa aqui em mãos, e ele também tinha sua placa, que é até ZRAM 2 o nome da placa. Um clone da NEC, uns 80 da NEC, 6 MHz. Então tira uma foto e manda, porque certamente vão cobrar de você. Vão dizer, não existiu! Lembre-se que nós temos sempre trolls nos seguindo. Aliás, um abraço pra eles. Um abraço pra todos os nossos queridos trolls. A gente gosta deles, é coisa assim. Eu não vou dizer coraçãozinho com a mão, que é ridículo. Mas enfim, a gente gosta de vocês, tá bom. Mas a gente não vai dar comida pra vocês, não. Não, senão acostuma mal, assim que nem o burro falante. Mais ou menos. Então vamos a outros micros clássicos com seus módulos de Z80. BBC Micro e a família 8-bits Atari. Eles tinham módulo externo de Z80? Tinham. No caso específico do BBC Micro, você tinha que também ter, obviamente, o upgrade de flop. Então no caso do BBC Micro, você tinha que ter upgrade para flop. Tinha que ter upgrade para flop para você poder rodar o Second Processor. Que eu vou abrir também outro parênteses, que o maior vaporware dos Atari 8-bits foi o módulo de CP/M da linha XL, que era um módulo de CP/M, e que ele também tinha slot no esquema Apple, para você conectar no seu Atari 8-bit da família XL, que era todo modular no esquema do Apple II. Foi mais um vaporware by Tramiel, né? A época era boa nisso. O Tramiel era. E além disso, o Commodore 128 trazia um Z80 só para rodar, para poder falar CP/M. Sim, o micro acionava os seus 80 através de discos, que vinha o disco com o CP/M com ele. Quando você rodava, claro, ele já tinha 80 colunas embutido, e se você colocasse ele no monitor, pasme, ele era compatível com o monitor CGA. Uau! Exatamente, você podia rodar o CP/M nele. Ele só tinha um pequeno probleminha. Eram os 80 de 2 MHz. Que delícia! Que beleza. Porque o barramento do barramento do VIC-2 do chip gráfico era de 2 MHz. Então tanto o 8502 dele, que é o chip dele central, quanto os 80 só tinha que ser de 2 MHz. Dizem que o quinto elemento me falou que alguns 128 vinham com os 80 de 4 MHz e dá o cloqueados para 2. Não abri o meu pra ver isso. Não teve coragem, né? Ainda não tive essa coragem de ver. E um outro parênteses aqui. O Commodore 64 teve seu módulo
módulo CPM, teve seu cartucho com CPM. Outro detalhe também a falar, tanto o Commodore 64 com o módulo do CPM quanto o 128 exigia o uso do drive 1570 ou 1571, que eram drives que podiam ler a formatação que o CPM gerava, ao contrário dos famosos 1541 que não podiam ler. 1541 era incompatível com o CPM. Se você tinha um 1541 e queria rodar o CPM, tinha que comprar outro drive. Mais um motivo pra gente ter raiva do 1541. Abraço os nossos votos, que você morra no inferno, o criador do 1541. Thank you for coming. I'll see you in hell. O cara teve boa intenção, cara. Só aplicou errado. De boa intenção, o inferno tá cheio. E outra, pra quem não sabe, o 1541, ele é projeto veio do 1540, que é o drive do VIC-20. É a Commodore cortando os custos. É, né? Porque nessa época era... né? Não, nessa época era o que mais precisava ser cortar custo pra poder popularizar os equipamentos, né, cara? Só que aí, de vez em quando, alguém perdia a mão, assim como a Commodore. Cara, Commodore VIC-20 em relação ao Commodore VIC-20. Commodore VIC-20. Quem era o dono? Né? Enfim. Exato. A gente uma vez nesse episódio, tá bom. Ô, Sander. Oi. Tá falando aí de cortar custo, 1541. Eu não vou citar quem era o dono da Commodore na época, né? A gente já falou dele nesse podcast. Já falou. Então pronto. Cara. Começa com T e termina com Miel. Mais ou menos isso. Começa com Jack, termina com Tremel. É aquele negócio. Cara, fala esse nome não, falar 3 vezes ele aparece. Live from your grave. Estou batendo na madeira aqui, ó. Olá, todos bem-vindos a uma sessão especial do Retrocomputaria. Especial porque nós não vamos estar falando de notícias agora, não vamos estar lendo e-mails, mas a gente vai estar comentando sobre a Campus Party. E hoje estamos com César Cardoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com o João Cláudio Fidelis. Alô, pessoal. Estamos aqui mais uma vez e vamos tocar o bar. E hoje com uma visita mais do que especial, o nosso amigo Márcio Lima de Carvalho. Dá um oi aí, Márcio. Oi, Márcio Lima de Carvalho. O Márcio é um amigo nosso, vocês vão ouvir mais de vez em quando a participação dele. O Sander, motivos de força maior, não pôde comparecer, então hoje o Márcio está fazendo o papel do quarto elemento. O Pica-Pau não pôde vir. Obviamente, antes que alguém pergunte, o quinto elemento não grava com a gente, como vocês já devem ter notado. O que a gente queria falar um pouquinho sobre Campus Party é o que? A gente agora no mês de janeiro teve a Campus Party, e o que teve relacionado da retrocomputação que vale a pena comentar? Eu tive na Campus Party, algumas pessoas me procuraram por lá, inclusive. Eu acho que todo mundo sabe que é Campus Party, um verbo perto F1. Oi. Vale ressaltar que o quinto elemento não grava, porém esteve na Campus Party. Exatamente, inclusive foi propaganda que a gente fez pelo Twitter. A gente propagandeou que, olha, estarão em alguns elementos, inclusive o quinto elemento estará na Campus Party. Ele teve durante um dos dias. Esteve com o VIP, vindo do interior do Paraná. Ele conseguiu uma credencial para entrar como convidado da Fundação Telefônica. E acreditem, no ano passado, na Campus Party 2010, ele foi como palestrante. Opa! Que beleza! Só tem uns 200 palestrantes, então é fácil de descobrir quem ele é. Bom, pelo menos ele não é nem o Al Gore, nem o Oz. Mas ele foi como palestrante não nesse ano, em 2010 que ele foi ao cabeça. Ah, tá. Mas ele foi como vindo no interior do Paraná, graças à Fundação Telefônica. Comentar que a gente esteve lá, eu tive lá presente, encontrei algumas pessoas interessadas em retrocomputação, alguns ouviram o podcast, alguns tiveram a oportunidade de conhecer em primeira mão, em avant première, o cartão de visita do Retrocomputaria. O João já recebeu alguns que a gente rodou, tá aí, distribuí cartão pra caramba. Tô travando alguns contatos com algumas pessoas ligadas a pessoas da organização. Aquilo que eu sempre digo, o importante não é ser o cara, mas é conhecer aqueles que são. Então, vivo networking. Então, o interessante mais da Campus Party não é só a questão do download, mas também você conhecer pessoas. E aí eu estive na bancada de podcasts, embora eu estivesse lá como imprensa, junto com o pessoal de podcast. Um abraço aí para todo o povo que estava lá. Léo Lopes, do Radiofobia. Léo Lopes, aliás, nosso ouvinte, comprou uma camisa de MSX e me contou que ele teve MSX e teve até MSX 2+. Então, Léo, vai sabendo que a gente já vai arrumar um jeito de te rebocar para o encontro de usuário de MSX em Jaú. Deba. Aliás, o pessoal
da Combo, quando me encontrou lá, eles reagiram como se reagem em qualquer encontro de MSX. Chegaram por trás de mim, eu sem perceber, e o Thiago Andrade pegou e berrou no meu ouvido, plenos pulmões. Fudeba! Aliás, eu fiquei sabendo que o site Dimensão Nerd foi introduzido ao termo Fudeaba, já estão usando, e acreditaram você, Ricardo. Eu ouvi. Sim, isso é sim. Isso foi anunciado publicamente, né? O próprio Vinícius Schiavini tá aí adentrando na arte do fudebismo. Temos que introduzir as Fudebets. Coisa de cada vez. Depois que a gente introduziu o fudebismo dentro da Combo Podcast, aí naturalmente as meninas vão se tornar Fudebetes, né? Cara, lembre-se o seguinte, o processo de dominação mundial continua, o cronograma não está atrasado, a gente só não tem pressa. Tem sim, o mundo acaba em 2012. Ou não, pode acabar em 2015. Se você lê o Neon Genesis Evangelion, pode ser que acabe em 2015. Então tem mais 3 anos, beleza. O problema é que o Sander andou fazendo dívida no cartão de crédito, então isso vai ser problemático pra ele. Mas Sander não leu o Evangelho, o problema não é meu, é dele. Isso quer dizer que ele é o Shinji? É isso mesmo ou não? Ou eu tô viajando na maionese? Bom, Bom. Passa. Saindo do anime, que esse é assunto do J-Wave, voltando pro Campus Party. Tivemos vários cartões, fizemos alguns contatos, vale aí um abraço para toda a família podcastal, como gosta de dizer o Léo Lopes. Um abraço para todos que tiveram lá presentes, a galera do Legcast, Guerrilha Geek, todo o pessoal da Combo que tava lá presente, vários outros podcasts que manifestaram. O Falcão Azul, do Mona Lisa de Pijamas, o marido da Mafalda, conversou comigo, quando é que a gente vai gravar de Apple II, tá na fila. Foi um prazer inenarrável, uma satisfação desgraçada, um prazer miserável encontrar com tanta gente, mas o que eu queria falar mesmo é de finalmente o contato com o Steve Wozniak. Não é segredo de ninguém que o meu interesse principal na Campus Party não era só o contato, mas também ter a oportunidade de falar com o Wozniak. Então eu queria contar pra vocês um pouquinho da história que aconteceu. Você e meio mundo da Campus Party, né? Mais ou menos, assim, mas eu em questão especial. Eu nunca mantive segredo, porque o meu interesse era conversar com o Wozniak, bater um papo com ele de 5, 10 minutinhos, fazer meia dúzia de perguntas e fazer ele gravar uma vinheta pro Reto Computaria. Já vou avisando que a vinheta não foi possível ser gravada, mas digamos que o saldo foi muito positivo. A história é o seguinte: eu tive na Campus Party entre a quarta e o sábado, dia 19 até o dia 22, estive em ambos desses dias, e ele estava lá no dia 22. Tive a companhia de 2 amigos da comunidade MSX, o Nadine Shida e o Daniel Ravazzi. A gente rodou a Santa Ifigênia, fez aquele tour básico, todo mundo faz, vai lá visitar a padroeira, porque a padroeira dos Fudebas não é a Santa Banda Larga, como estava lá na Campus Party. A padroeira dos Fudebas é a Santa Ifigênia. Então a gente rodou tudo, voltamos para a Campus Party, e o Quinto Elemento nos encontrou lá, ele com a credencial VIP dele, participamos, conversamos, encontramos, verificamos o ambiente, olhamos a área de expositores, tiramos muitas fotos. Depois eu vou colocar no show notes o link para quem quiser ver o meu álbum de fotos do Picasso Web, tem as fotos com o Wozniak também, e nós dali fomos para a coletiva de imprensa dele. Estávamos também, além do pessoal, estava o Rafael Riggs, que também é da comunidade MSX e é editor na PC World. E aí a gente foi para a coletiva de imprensa. O Quinto Elemento, apesar de ser VIP, não pôde entrar na coletiva, como é esperado da personalidade dele. No final das contas, ele se inspira no Marvin, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Here I am, brain the size of a planet, and they ask me to take you up to the bridge. Call that job satisfaction, because I don't. Ele, quando tem entrado, vou embora. Aí daí ele voltou, foi embora. Só que ele tirou a credencial dele do pulso, conseguiu descolar e passou pro Daniel Ravazzi. O Dante tinha sido dado como perdido em combate, ninguém sabia onde é que estava o Dante. Passou a credencial para ele, pro Ravazzi poder entrar no setor específico, no setor da Campus Party, que era para os campuseiros. Na coletiva de imprensa, eu filmei boa parte da coletiva, na medida do possível. Eu estava sempre em pé, eu estava em pé, segurando firme com o braço, tentando prestar atenção nas perguntas e nas respostas, e gente passando, fotógrafo passando, esbarrando, perguntando, tá? Então, os vídeos estão feitos. Eu espero, na ocasião que vocês ouvirem isso, pelo menos um dos vídeos já ter subido pro YouTube. Se eu já tiver subido, estará linkado. Ao longo do tempo, irei colocar. E eu consegui fazer uma pergunta pro Wozniak. Pergunta, por acaso, que eu fiz foi uma pergunta que foi sugerida pelo César. Obrigado pela parte que me toca. Não foi Are You Best to Us?
pessoal, o César sugeriu perguntar ele o que ele mudaria hoje no projeto do Apple II. Então eu perguntei, vocês verão em breve esse vídeo, que será o videocast número 3 do Reto Computaria, que é o trecho que eu faço a pergunta e a resposta dele. Eu consegui filmar, tem um outro vídeo que está numa parte da coletiva que tem a minha pergunta. Então eu vou pegar isso aí, eu devo colocar em breve, no futuro, deverei colocar disponível para vocês verem. Eu perguntei, ele falou, vou ser sincero, não vi o vídeo de novo, eu não tô lembrando exatamente que palavras ele usou, mas ele disse basicamente coisas como não querer ter usado do Microsoft Basic. Vocês lembram que a gente comentou no episódio 10 que a Apple usou o Microsoft Basic durante um tempo, primeiro usou o Apple Software, depois foi pro Microsoft Basic, ele falou que não queria, e ele disse que sentiu falta de botar uma unidade de ponto flutuante na Apple II. Ele disse o porquê não? Eu acho que ele falou, mas eu vou ser sério, eu teria que pegar e assistir de novo pra gente poder transcrever. Mas enfim, vamos esperar subir o videocast pra gente ver a resposta do Voz. Na hora, todo mundo que estava lá queria um autógrafo dele. A gente estava como imprensa, mas a gente também é fã. Como disse um usuário de Apple II que estava como imprensa, ele falou lá, numa discussão que teve com a setora de imprensa, que eu já vou comentar melhor, ele falou para uma das pessoas da organização: olha só, eu tenho 42 anos e esse sujeito aí é meu herói desde os 10 anos de idade. Eu sou imprensa, mas eu sou fã. E eu não saio daqui sem um autógrafo dele. Então a gente estava lá também, não só como imprensa, mas como fã. Fizemos um monte de fotos, como vocês vão poder ver no meu álbum. Eu botei a maioria das fotos lá, e na hora ele saiu rápido, só que nisso tava todo mundo com o livro na mão e não conseguiu o autógrafo. Tem uma menina, a Babs, do Garotas Geeks, que ela chegou lá com o Mac Classic 2 no colo para ele autografar. Infelizmente, ele não autografou naquele instante, mas ela foi devidamente fotografada, saiu da sala coletiva de imprensa, voltamos para a parte de dentro, dali se dirigiu já para a área de palestras. E a área de palestras estava se acumulando muita gente. Acho que devia ter de 2 a 3 mil. O Campus Party todo tinha 6.500 pessoas, campuseiros, fora imprensa, organização, tudo devia ter perto de 7.500, 8.000 pessoas no pavilhão. E você imagina algo em torno de 2.000 pessoas ali em torno do palco principal. Ele veio acompanhado, entrou, parecia uma estrela de rock, o grande na confusão na cabeça de um nerd, né? Um nerd velho, ele tá com 60 anos de idade. Mas é uma confusão, entrou, foi a apresentação, tudo lá. Nesse intervalo, o nosso amigo Daniel Ravazzi, com a credencial dele VIP, resolveu tentar ir na sala VIP, que ficava dentro da área dos campuseiros, e ele foi barrado na porta por um segurança. Ele mostrou a credencial, e o segurança virou e disse assim: não, o senhor não pode entrar não, que a sala está sendo preparada porque o palestrante vai autografar o livro aqui. Nisso ele puxou o telefone, me telefonou, eu no meio do rolo tentei fazer algumas fotos, filmar um pedaço da entrevista, e tinha um rapaz, também da imprensa, com um notebook, escrito na tela: Voz, I wanna talk with you. Lá, com os braços pro alto, eu fiquei intercalando com ele, né, porque a gente queria falar com o Voz, né, de qualquer maneira, e ele me telefonou: Ricardo, vem logo pra cá porque a fila tá pequena. Então a gente saiu correndo, perdeu a palestra, fomos pra lá. O jornalista que eu já citei, que eu vou ficar devendo o nome dele, também foi. Inclusive ele comentou que a minha pergunta foi a mais relevante de todas na coletiva de imprensa, porque não tem sentido perguntar sobre a Apple, já que o Wozniak não trabalha na Apple há mais de 20 anos, mas foram feitas perguntas sobre a saúde do Steve Jobs. Como vocês devem saber, ele está sob licença sem prazo de volta devido provavelmente ao tratamento do câncer que ele tem. Perguntaram algumas coisas sobre a Apple, sobre relevância. Parentes do Jobs, ele luta há mais de 10 anos contra esse câncer, né? E é um câncer pancreático, e infelizmente mata quase todos que pegam. É só você ver que eles têm mais ou menos a mesma idade, como está o Ozzy em comparação ao Jobs. É verdade, o Jobs ele tá bem debilitado. Tá bem mal. Ele tá com aquela cara de debilitado, aquela cara de, sabe, que tá na briga. Entendeu? É complicado. O Oz, tirando o cabelo e a barba branca, ele tá garotão praticamente. Tá normal, mas pra idade dele, vindo de onde ele vem, com o estilo de vida que ele tem, ele tá totalmente natural, totalmente dentro do padrão americano. Já o Jobs, a gente não pode falar a mesma coisa. Infelizmente. Aí daí fui pra fila, conversei com esse jornalista, que eu vou ficar devendo o nome. Encontrei um rapaz na fila que importou um MS Fusion na chip, e ele estava lá com o mouse de um Apple II GS para ser autografado pelo Wozniak. E eu falei pra ele: você não trouxe o resto do micro? Não, o resto do micro, todo mundo que participou do projeto já autografou. Eu, quando viajei ao exterior, consegui o autógrafo. Até do Steve Jobs ele conseguiu o autógrafo. Teve gente que depois brincou e falou com ele: bota esse micro na moldura, ele já tá, só falta o mouse pra pendurar na parede. A gente não assistiu a palestra. Depois eu vou pegar essa palestra no YouTube. Ela, como a maioria das palestras da Campus Party, estão disponíveis para baixar no YouTube. Você no tubo.
houve uma confusão da questão de fila. Aliás, Justiça já feita, essa Campus Party se pautou por alguns problemas bem desagradáveis em termos de organização, que vocês vão poder ler o que eu escrevi no guanabara.info e em mais detalhes no meu blog pessoal. Houve algumas falhas de organização e a gente estava na fila e a gente furou fila na nossa frente, porque a fila foi formada do lado de um bebedouro, o pessoal entrava pra beber água e ficava por ali. Ele só vai assinar um item de cada um. Tinha gente chegando com 4 MacBooks. Eu tô pedindo pra ele autografar um notebook. Tudo bem que passe, que a Apple, ele fundou a Apple, mas ele não participou do projeto dos Macs. No Macintosh, acho que ele nem mais estava na... Alguém sabe? Eu não tô a autobiografia dele toda. Eu acho que ele nem estava mais na Apple na época do Macintosh. Alguém sabe disso? Tem certeza? Estava no início da época do Mac, por causa que o Apple II GS é contemporâneo dos Macs. 86. Tá. Até 86 ele tava. Depois de 86, acho que já tinha saído fora. Teve aquele Apple II Voice Edition, aquele de prata. Isso, exatamente. Já foi um pouquinho depois. E eu acho que ele saiu da Apple no final dos anos 80 e início dos anos 90. Só ficou como acionista e ele é categorizado como Apple Fellow. Daí a organização pisou na bola, porque estava dizendo foi o seguinte, que eu tinha comentado antes. Eles me tiraram da fila, tiraram que era a imprensa da fila, levaram, vocês vão querer fazer fotos com ele? Tá bom. Ah, mas não é pra pegar o autógrafo. Aí não, mas a gente quer o autógrafo. Não, ou é imprensa ou é fã. E aí aquele jornalista falou aquilo, eu sou imprensa, mas eu sou fã também. Foto eu fiz na coletiva de imprensa. Aí depois, devido à confusão, botaram, a gente volta na fila. E os dinamizadores, que era o pessoal da organização e do apoio, formaram uma fila também. Aí queriam que eles entrassem antes da gente, ou seja, 1 hora e pouco na fila esperando para depois o pessoal todo furar a fila na nossa frente. Teve vaia, confusão, discussão. No final eles balancearam, então entrava uma parte das pessoas, um grupo pequeno de um lado, um grupo de outro. Basicamente a exigência de que fossem um item só de cada um para ser autografado. E as pessoas, como vocês vão ver nos links no meu álbum, já podiam ter um autógrafo, batia uma foto, se fosse bater a segunda já era quase arrancado de lá. Até se entende porque a fila tinha mais de 2.000 pessoas, levou quase 3 horas para todo mundo passar pelo Wozniak, e parabéns a ele pela sua simpatia, que até o final ele autografou material de todo mundo. O que é interessante do Retrocomputaria, finalmente, eu cheguei a falar, entreguei o livro, puxei um cartão do Retrocomputaria e falei com ele que nós mantemos um podcast sobre retrocomputação e nós falamos do Apple II também. E aí ele olhou o cartão, felizmente não entendeu o título, né? Mas ele olhou pra mim, deu um sorriso, falou muito interessante e puxou e me presenteou com o cartão dele de visita. O qual está nas minhas mãos nesse momento, como vocês vão ver foto aí, como lembraria bem a famosa frase, que o Márcio sempre lembra: ajoelhe sobre meus pés, filho de Joel. O cartão dele tem uma característica curiosa, que ele não dá esse cartão para todo mundo, é um cartão feito em uma lâmina de aço, e tem o número do celular dele, o endereço dele, o e-mail dele, e mal consegui bater foto com ele, mas tem a foto, como vocês já devem ter visto aí o link para foto. No momento eu tô entregando o cartão, aliás, para ele. Não consegui entregar material do Retrocomputaria para ele, porque ele tem entregue um material que a gente preparou de um DVD com os episódios de 2010. Não consegui entregar para ele, infelizmente. Não deu tempo. Mal deu tempo eu tirar as fotos do Daniel Ravazzi, que estava atrás de mim, com ele. Ah, Ricardo, só para confirmar o que eu disse agora há pouco. O OS saiu da Apple 6 de fevereiro de 87. Exato. Então, 1987, o ano estava certo, agora mês e dia aí para vocês. Só não tem hora. A altura que a gente está gravando isso, ele já está há 24 anos fora da Apple. 6 de fevereiro de 87, né? Ele já está há 24 anos fora da Apple. É claro que eu recebi um monte de propostas de gente brincando, falando para vender o cartão no Mercado Livre, bota no eBay, missão troféu, que não sei o que, mas esse cartão será devidamente emoldurado, será colocado provavelmente num quadrinho, num porta-retratos. Eu colocarei e guardarei esse cartão, porque apesar de não ter sido usuário de Apple II, eu usei Apple II durante um período, mas não fui usuário, não tive Apple II. Do Wozniak é um herói para nossa geração. Ele mudou a cara da microinformática, né? Tem nem que discutir. Pois é. Esse negócio de vender nunca será, como diz o Nascimento, né? Nunca será. Muito menos no Mercado Livre. Então assim, esse cartão será devidamente emoldurado, será colocado na minha estante como um troféu. Em breve eu vou entrar em contato, mandar um e-mail com ele. Quem sabe ele responde, esperamos que sim. E vamos esperar novidades aí pro futuro. Quem sabe ele colabora com a gente de alguma forma, ele se lembra e vai lá e dá uma forcinha pra gente. Eu fiz contatos com algumas pessoas na Campus Party e tô vendo a possibilidade da gente ter para 2012 uma bancada de retrocomputação.
Algumas pessoas por causa do podcast me procuraram, e algumas me procuraram porque me viram com camisa de MSX e vieram conversar. Entreguei cartão pra caramba. Cheguei a entregar cartão pra gente da organização, mas eu conheço gente que conhece gente, então eu já tô articulando isso. O rapaz do mouse, encontrei depois, disse que o Vozen ficou emocionado quando viu o mouse do Apple II GS, fez questão de tirar foto com ele, cumprimentou, deu parabéns, e a Bebs teve o seu Mac Classic autografado, como tem a foto, tá lá nos Garotas Geeks, vocês podem procurar no post dela da Campus Party, tá lá a foto dela, do lado dela segurando o Mac Classic 2 e ele do lado dela, uma foto, ele autografou. Pode ser que no ano que vem a gente venha a ter um espaço para retrocomputação dentro da Campus Party. E espero também que as circunstâncias sejam melhores e eu não seja o único maluco do retrocomputaria que esteja lá presente. Quem sabe ano que vem eu vou, não sei, né? Vamos ver se ano que vem Pois é. Eu quero ver a bandeira tremulando no teto da Campus Party. Que foi o auge de toda a fudebagem do negócio. Mas esse é um outro papo, vamos continuar. Esse ano bem que eu tentei ir, mas o motivo de força maior não deu. O motivo de força maior entende-se dinheiro. Vocês estão vendo as fotos aí, podem dar uma olhada nas minhas fotos aí no álbum da Campus Party. Eu tive meu MSX esteve presente no meu MSX na chip que estava lá, infelizmente não pude ligá-lo, não tivemos um monitor e um teclado disponíveis para ligá-lo, mas objetivo alcançado, conseguimos entrar em contato com o homem, conseguimos ver, e além do mais, vários contatos, e talvez esperem pelo longo de 2011 algumas mudanças devido ao que nós tivemos contato na Campus Party. Então é isso, gente, no próximo episódio a gente fecha o assunto de CPM, a gente vai estar falando sobre os descendentes do CPM. Esse episódio a gente decidiu dividir em 3 partes, pra gente poder tratar o assunto com mais calma e não ficar um episódio quilométrico. Os filhos de Duna, quer dizer, do CPM. Os filhos da Revolução, né? Revolution Heroes. E na parte C desse episódio, daqui a 2 semanas, a gente volta lendo os e-mails que vocês nos enviaram. E olha, vai ter um bocado de e-mail, um bocado de comentário pra falar. Então é isso. Alguma consideração final, senhores? Não, só deixar um abraço pra todo mundo. Foi válido todos os comentários, foi tudo dentro dos conformes. Muita gente conhecida, muitas caras de videoblogs e afins na Campus Party. E, mais uma vez, falar sobre a bandeira tremulando no teto, que acho que foi o ponto de maior auge do encontro. Realmente, o cara conseguiu fazer que todos se indagassem o porquê. E sem resposta até o momento. Se você tiver resposta, mande um e-mail. Agradecemos. De tanto que o Márcio falou dessa bandeira, vocês vão ver isso no post o link no show notes dessa parte do episódio, que vocês virão a bendita da bandeira tremulando. Pessoal que faz parte, que tem alguma correlação com essa bandeira, por favor, não fiquem ofendidos. É apenas que a gente não conseguiu entender até agora por que alguém vai pra Campus Party e bota um data show apontando pro teto e todos os 4 dias projetando essa bandeira que vocês estão vendo aí, o link, essa bandeira tremulando. Enfim, né? Eu diria que não esperaria outra coisa acontecendo. Quem conhece sabe. Já eu tenho uma triste história pra encerrar. Eu, além de não ter ido, não consegui reformar meu Apple IIc e, consequentemente, por causa de tudo isso, ele não foi autografado pelo Osh, que seria meu target. E ninguém levou um Unitron pra ele assinar, O Quinto Elemento propôs trazer um manual de um TK2000. TK2000 seria engraçado. O clone do clone. É homenagem à novela da Globo que tá sendo reprisada, né? Se o cara fosse retirado da Campus Party, depois vão perguntar por quê, né? Enfim. Com essa, a gente pode encerrar a sessão. Gente, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Esperamos que vocês comentem, vejam essas fotos, vejam tudo isso que a gente tá comentando, divirtam-se. Eu queria agradecer na parte C desse episódio. E queria agradecer finalmente também aos picos de luz e picos de acesso da Telefônica também, foram muito importantes pro evento. Boa noite a todos, foi um prazer conversar com vocês. Enfim, a gente se vê daqui a 15 dias, né? Então tchau. Gente, até a próxima, tchau. Tchau, tchau.